É uma alegria a gente poder voltar a se encontrar, para começar a conversar, né? Para poder colocar no coração de vocês, assim, um desejo de prestar atenção na palavra e na grande obra de Deus na nossa vida. Esse ano nós vamos ler muito o Evangelho de Marcos, né? Marcos era um menino quando ele viu as coisas acontecer. Depois ele acompanhou São Paulo, né? As coisas reuniam na casa dele, então ele escutava Pedro falando, ele escutava as coisas acontecendo. Então ele participou, e Marcos é extremamente objetivo. As coisas dele são curtas, ele é chamado de Evangelho do Caminho, porque ele está sempre falando o caminho de Deus. E ele conta aqui, né, nos primeiros capítulos dele, quando Jesus chega na casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, a esposa de Pedro não está, né? Quem deveria atender quando chegam as pessoas numa casa é a esposa. Então, alguns padres, né, alguns estudiosos, padres da igreja, acreditam que Pedro devia ser viúvo, porque quem foi atendê-los era a sogra. Então, que São Pedro devia ser viúvo nessa época. E a sogra estava doente. Então, eles avisam Jesus, falam, ela está doente. Então, Jesus faz 3 coisas. Ele aproxima, pega ela pela mão, cura e põe de pé. E a levanta. Bem, na verdade, se a gente pensar, essa é a missão de Jesus pelos séculos. Pelos séculos. Quando Jesus saiu do Pai e veio para nós, Ele não veio para nos ensinar o conforto da vida, não. Qual foi a grande missão de Jesus para nós? O que vocês acham? Vocês que escutaram tanta coisa esses dias, esse evangelho de domingo. O que vocês pensam no coração de vocês? Aqui não tem prova, mas eu preciso colocar vocês para pensar. O que Jesus veio? Qual foi a grande missão de Jesus? Pois é, mas como é que ele fez isso? Qual foi a grande missão dele? Foi nos salvar, mas como é que ele fez isso? Como é que ele despertou a gente? Jesus veio nos revelar que temos um Pai. E Ele veio nos religar a Deus. Religião não é isso? Religar? Ele veio nos religar ao Pai. Então, tudo que Jesus fazia era a cura, e Ele fazia essa promoção humana, e Jesus fazia os sinais da cura física. Porque, na verdade, Ele encontra uma humanidade completamente doente. Hoje nós temos uma humanidade diferente daquela? Acho que pior, não é? E qual é a grande doença da humanidade? Qual a doença mais profunda da humanidade? A doença mais grave que a humanidade tem? Qual? Discuta. É a ausência de Deus. É achar que pode viver sem Ele. É se prescindir de Deus. E é isso que Jesus fez. Ele veio nos contar, né? Ele veio nos ligar de volta ao Pai. Porque o reino de Deus é exatamente isso. Então, quando começa lá no capítulo 1 ainda, mais na frente, Marcos fala, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso significa o quê? É a relação minha com o Pai. Porque se eu vivo na presença do Pai, se eu descubro a verdade e o amor, eu estou na presença dEle. Isso é o reino de Deus acontecendo. Era Jesus no meio de nós e nos trazendo, nos possibilitando a convivência com o Pai. Isso é uma coisa espetacular. Ele veio nos dar essa possibilidade, veio nos mostrar que, independente que essas curas eram só sinais, porque o Senhor queria uma cura mais profunda. E a nossa cura mais profunda é quando a gente está diante do Pai, para curar aquelas feridas que nem a gente tem consciência dela.